Oi, pessoal. Eu ainda estou aqui para doar um pouco do meu tempo, né? Quem tiver ainda perguntas para fazer, é um ótimo momento de fazer agora, né? Eu vou tentar responder algumas dessas questões que me mandaram durante a live que eu fiz com o Eduardo. O Eduardo, à 1 da manhã, já tem que dormir, né? Eu poderia responder, eu li alguma coisa sobre adoçante, só não sei se a pessoa aqui está, né? Eu vou começar falando do adoçante, então vocês precisam entender que adoçante não serve para nada. Primeiro porque existe um efeito compensatório, eu acho que isso é a parte mais importante da história. Então, assim, quando você usa o adoçante, deixa eu falar de outra maneira, pensa assim, a gente usa o adoçante para engordar porco na Áustria. O que acontece? O cara come o adoçante, um lollipop de adoçante que ninguém comprou, e aí ele sente mais fome de ração. E a ração é milho, soja e trigo. Farelo de trigo são as coisas que você não consegue digerir. O porco, o boi, digere muito bem. Então essa ração é o que engorda, né? Milho, soja, trigo, claro. Quando a pessoa usa o adoçante, ela tem a sensação do doce, mas não tem o efeito hormonal no sangue. Isso obriga ela, pelo outro lado, a comer mais bolo de chocolate, usar mais açúcar, por fim, né? Então, adoçante por esse lado, para quem quer emagrecer, não serve para nada. Para quem é diabético, também não serve para nada. Porque o diabético tem um problema, basicamente, que é um problema de desequilíbrio hormonal. Então é preciso, na diabetes ou em qualquer outra doença, equilibrar os hormônios para poder ter uma possibilidade de cura. A única maneira é baixar realmente a insulina, baixar o corticóide, os hormônios de crescimento, regeneração de tecido sobem automaticamente porque é uma gangorra. O efeito compensatório é exatamente isso. Então, assim, o adoçante vai fazer você comer mais açúcar. Além de que, em todos os testes de radiestesia que eu testo os adoçantes, todos eles batem negativo. Então, assim, ele é como... para digerir alguma coisa, você tem que investir energia. Então, vamos ver assim, quando você bebe água fria, você investe uma caloria para aquecer a água para poder absorver. Quando você bebe água quente, você investe caloria para esfriar a água para poder absorver. Quanto mais energia você tiver que investir para tentar digerir, absorver, eliminar e evacuar um alimento, menos ela traz para você, né? Porque é um custo-benefício. Então, assim, o óbvio, o cara come uma feijoada, né, com todas aquelas possibilidades, que é uma delícia, e aí é obrigado a deitar no redário, na rede lá para relaxar. Então, assim, no fundo, o que ele fez foi precisar da energia da vida para digerir aquilo que ele não consegue digerir normalmente. Isso não faz muito sentido para mim, entende? Não faz sentido para mim ter que tomar um lactobacilo, uma lactase, para digerir algo que eu normalmente já não digiro mais porque eu sou adulto, não sou um bezerro nem uma criança. Então, assim, essas coisas não fazem nenhum sentido para mim. Eu, como cinesiólogo, eu quero comer naturalmente. Eu quero não ter que usar remédio, não ter que usar aparelho. Eu não quero nada disso. Eu quero uma vida o mais próximo da natureza possível. E não é sempre possível, né? Então, assim, quem me perguntou sobre adoçante, saiba que eu só vejo coisa ruim no adoçante. Não vejo nada de bom. Para nenhuma categoria de público, certo? Bem, vocês ainda têm algumas perguntas? Manda bala, eu estou aqui esperando perguntas. Se vocês tiverem, aqui tem uma. A partir de que idade o jejum intermitente? Como começar esses conceitos e aplicações com a criança? Olha, uma pergunta bastante interessante. Então, assim, basicamente, existem 2 estados na natureza para o ser humano, alimentado ou em jejum. Então, todo mundo faz jejum intermitente. Basta passar uma noite sem comer, 8 horas. Né? O que a gente vê é que as crianças, os bebês, estão em crescimento acelerado. Então, quando ele está com fome, você tem que amamentar. Né? Aquele ritmo lá vai diminuir um pouco. Mas, assim, se você der comida
densidade nutricional alta, botar para a criança, por exemplo, uma coxinha de galinha, um brócolis e deixar ela decidir o que ela quer comer, se ela optar pela densidade nutricional alta, ela não vai ter tanta fome. Ficar obrigando ela a comer não faz tanto sentido para mim também. Então, assim, como só há 2 estados, todo mundo faz jejum intermitente. Mas, por definição, e agora na fisiologia da alimentação, entenda que jejum não é dieta, nem é nutrição, né? Não entra nas leis nutricionais explicar jejum, mas jejum intermitente se contabiliza a partir da 12ª hora. 14ª, 16ª, 18ª, 24, 36, 72. E aí vai ficar interessante. Não tem por que fazer isso com criança, né, pessoal? Dá alimentação de verdade. Não tem que entrar com conceito de jejum intermitente 72 horas para criança, a não ser que ela esteja doente, né? Aí a gente pode questionar isso. Assim, eu acho que o adulto influencia demais, mas o correto não é imprimir, e sim dar o exemplo. Eu só posso ter sucesso com a mudança de hábito dos meus filhos se eu mudo o meu próprio hábito, aí eles seguem você, eles copiam você. Então, assim, se tem comida, come-se. Se não tem comida, não se come. Se você come só uma vez por dia e eles também, então eles estão em jejum intermitente de, vamos dizer, 24 horas, porque 1 hora por dia eles comem, ou tem 2 refeições em 4 a 8 horas, não tem problema nenhum. Se você levar ele para as escolas só com um chazinho, você pode ter certeza que na escola eles vão comer o errado do amiguinho, porque faz parte do social, né? A comida. Se ele vai na casa da avó, do tio, ele também vai quebrar. Então, dentro de casa, você pode ser um pouco mais rígido com a escolha do conteúdo qualitativo da alimentação, porque fora de casa eles vão quebrar essas regras de qualquer maneira. O quebrar a regra é uma parte que eu explico muito bem nesse livro aqui, que são o conceito dos dias sujos e dias limpos. Veja bem, todo mundo está comendo tóxico. Se você está comendo a cada refeição tóxico, então ao longo do tempo você vai ter um problema de limpeza do tóxico. Isso se mostra com a dilatação abdominal pela fermentação ou pelo acúmulo de peso, porque o tóxico se acumula na célula gordurosa. Então, a partir de um certo momento, toda a gordura deriva da quantidade de tóxico no alimento que você está comendo. Eu espero que eu tenha conseguido explicar isso corretamente. Então, assim, entra uma fila de limpeza do fígado para o rim, e se aquilo está lotado, está super ocupado, você simplesmente não consegue emagrecer pelo tóxico que está dentro da célula gordurosa. Há 2 tipos de células gordurosas. E nisso eu não estou falando gordura entre as vísceras e gordura superficial, não. Eu estou falando de gordura que produz calor, que é como a gordura do peito, né? A gordura do peito aqui, do mesentério do peito, ele produz calor. Por isso que o fogacho da menopausa, se é que há, né, da cândida, do corticoide de manhã, ele ocorre muito aqui nesses calores, porque essa gordura é para produzir calor. É como a gordura do castor. O castor que vive na água fria tem que ter uma pele gordurosa, como a baleia, né? Ela tem gordura, como a foca, que produz calor, então ela não sente frio. Então a pessoa que está tendo fogacho, por exemplo, uma ótima dica, né, para controlar esses calores, não é começar a tomar remédio, não é tentar manipular o sistema hormonal, é simplesmente dormir pelado. Tira a camisa, tira o cobertor, tira a roupa e tenta se equilibrar no frio que vem. Principalmente aquele frio matinal. O corpo aquece aquela gordura marrom que queima energia. A gordura marrom que produz calor, ela não é inerte. Ela tem que pagar com calorias. Como o músculo, um pouco menos. Como o cérebro, um pouco mais. A gordura inerte é a gordura branca. Aquela não gasta energia, mas ela acumula o tóxico. Ela é o tecido adiposo, na verdade, é um órgão inflamatório. Justo porque o tóxico vai ser guardado ali dentro. Quando você começar a esvaziar, você vai ter que prosperar na limpeza, no toque no fígado, no toque no plexo solar, na limpeza do rim, beber muita água para tirar mais água. Tudo isso é muito importante e por isso o sal também é importante.
Então, assim, eu recomendo para as crianças seguirem a alimentação dos pais. E se você está comendo menos de manhã e empurrando a primeira refeição para a tarde, você não pode esquecer que a criança vai para a escola. E aí talvez ela não consiga manter. Mas não tem importância. Não é? Não há necessidade de você entrar com o conceito de jejum intermitente para a criança, mas sim de cetogênico. Não é? De procurar se alimentar com água, sal, proteína e gordura e o mínimo de açúcar possível, porque eles vão receber o máximo de açúcar fora de casa. Vamos ver se tem mais uma pergunta aqui. Bem, o jejum intermitente, então, a partir de qualquer idade. Né? Bem, eu não sei se eu entendi muito bem a pergunta. É assim com os vegetais também? Fala sobre o consumo dos vegetais, mesmo os de baixo amido. Isa personal. Sim, cara. Então a gente tem visto aí, com o aumento do agrotóxico no alimento, essa questão de colher verde para estar fresco no mercado, tem mostrado claramente que o nível tóxico do alimento, da planta, ele está aumentado por ter hibridização, ou por monocultura, não importa. O que a gente sabe agora é que o ser humano é carnívoro especialista, e quando ele come pura carne, ovos, gordura, ele está bem. Quando ele começa a misturar com vegetal, ele não está bem. Então vegetal é mais função, nutrição seria mais carne. Você não precisa acreditar em mim, mas você deve fazer a experiência de 5 semanas, 3 dias por semana, a 5 dias. No meu próximo livro eu vou estar falando mais da carnívora. Olha, se você me pergunta se dá para comer planta orgânica, não se esqueça o seguinte, Brasil é uma piada, né? Orgânico no Brasil não existe. Para você ter um bio na Alemanha, demora 10 anos. 3 anos, você, mesmo não usando agrotóxico, você ainda vai ter resquício na terra, no ar, na água, porque o seu vizinho usa. Então, assim, o orgânico no Brasil ainda é um pouco pior, porque ele não é bio. O orgânico pode ser geneticamente modificado, como o milho. E o milho, na 4ª geração, está produzindo napalm, o próprio pesticida. E isso está matando a bactéria do solo, está matando os insetos, tanto os Nutzling quanto os Schutzling. Está matando assim, tanto os bons quanto os ruins. A abelha, a joaninha, está morrendo. Então, assim, eu não acredito. Eu conheço muitos produtores de plantas orgânicas no Brasil. Eles sabem, como eu, que não existe orgânico. Né? Então, assim, a consulta online vai esclarecer isso um pouco mais claro, para mostrar para vocês, né? Mas, assim, se você quer estar saudável, evita no Brasil, seja em qualquer lugar do mundo, seja local, vorista. Escolhe o melhor. E o melhor no Brasil não é o vegetal orgânico. Não é. Orgânico não é bio. Né? Para quem não tem vesícula. Bem, então assim, como assim? Qual é a pergunta? Para quem não tem vesícula? Tem uma questão de você sai da oficialidade de comer pequenas refeições o dia inteiro para você fazer jejum intermitente e comer uma grande refeição com gordura e ver como é que você se sai com isso. Então, assim, mesmo sem a vesícula, o seu fígado faz todo o processo sem a vesícula. Né? A vesícula é praticamente só uma bombinha, tá? Para jogar a gordura do ácido clorídrico para a digestão. Então, assim, basicamente, você pode funcionar tão bem sem a vesícula do que com. Mas há os pontos, a vesícula continua no cérebro, e há o ponto da vesícula sobre o lado direito do corpo, mais ou menos aqui, que você deve massagear, porque com certeza vai ter um ponto de dor ali, que você deve se livrar. Agora, para aprender essas coisas, também na consulta online, por favor. Né? E no meu próximo livro eu vou estar falando sobre isso. Jejum, regeneração, descanso ao sistema. Mas isso não é uma pergunta, né? Sim, jejum igual regeneração, dependendo do que você comeu antes. Então, se você tiver no jejum, vindo de chutar o balde, insulina alta, corticoide alta, vai demorar um tempo, né? Então depende de quantas horas o jejum você fez para poder entrar em cetose. Aí sim você está em regeneração. Veja bem, se você está em cetose, você está em regeneração de tecido. Se você está em carbose, você está comendo seu tecido pelo corticoide. Mais ou menos isso. Bem, não mais ou menos, exatamente. Bom funcionamento do intestino. Qual a importância da primeira refeição do dia? Nenhuma, zero.
Quando você faz jejum intermitente, ou seja, não faz a primeira refeição do dia, ou você come menos, né? Come mais numa refeição e menos durante o dia inteiro, a verdade é que você não vai tanto ao banheiro. Deixa eu explicar isso melhor. O carnívoro, o verdadeiro predador, o carnívoro especialista que para mim o ser humano é, e cientificamente a gente comprova isso em diversos modelos, por exemplo, que o bacon está curando câncer de cólon reto, isso ninguém publica, né? Porque morre de medo. É como se você falar de alienígena. A UFO está chegando aqui, bacon cura, gordura do bacon cura câncer de cólon. Pô, isso é você levar tapa na cara de todo acadêmico, né? Porque eles não acreditam que seja possível. Veja bem, então assim, quando você fala essas coisas, você está se arriscando como uma pessoa séria, né, que trabalha seriamente, né? É como falar do Deep State, da Cabal, dessa história toda que eu tenho publicado aí. Não sei se vocês têm acompanhado. Mas assim, quando você pensa na validade da ideia de coma de manhã como um rei, de tarde como um burguês e de noite como um mendigo, esse de noite como mendigo para mim faz muito, muito bom sentido. Às vezes de manhã como rei não faz o mínimo sentido. Então assim, treinar em jejum é totalmente natural. O cara acorda de manhã na idade da pedra e peraí, eu tenho que caçar alguma coisa, né, para poder comer. Então assim, primeiro ele vai se movimentar. O Eduardo estava lá falando, passou 5 dias em jejum. Eu já passei 7. Não faz a mínima diferença para você. Depois do terceiro dia, meu filho, você tira de letra. Parece que você não precisa mais comer. Começa a voar. Né? Mas assim, a digestão tem um custo. O tóxico tem um custo. E quanto menos você ingerir, menos você precisa eliminar. Então quando você está fazendo uma refeição por dia, que é one meal a day, que é o que eu faço, você não vai com tanta regularidade ao banheiro. E se você está one meal a day carnívoro, então você vai uma vez a cada 7 dias, porque não tem bactéria significativa no intestino do predador. O carnívoro não precisa de bactéria para fermentação. E o ser humano não é como o macaco. O macaco tem áreas específicas de fermentação, onde ele tem essas bactérias de fermentação, por isso que o gorila tem aquele barrigão. Então aqui basicamente assim, você quer ser careca e ter um barrigão com postura avançada? Come de manhã, come muita fibra vegetal, fermenta e tenha gases. Ou você está afim de estar forte e não comer os seus músculos durante a noite e não ter que se preocupar muito com doença. Aí você come, se consegue, carnívoro puro. Né? E se você come carnívoro puro, como eu disse, você não tem essa você não se sente constipado, você não está constipado, simplesmente não tem tanto dejeto metabólico para jogar para fora. O dejeto metabólico é a tal da fibra. E muita fibra, a gente chamava assim, a fibra é o caminhãozinho de areia, né? Pega a sujeira e leva para fora. Não faz isso. Ela é a sujeira. Ela fica grudada na parede, alimenta o fungo e a bactéria. Aquele chão adubado, cheio de fezes, é que deixa a pessoa triste, depressiva, enfesada, agressiva. De um lado, fígado enfesado, agressivo. Do outro lado, baço, pâncreas, melancólico, depressivo, querendo se matar. Tem estudos que mostram isso, que o cara que come bacon se suicida menos, tem uma taxa menor de suicídio. Olha que loucura! É muito louco tudo, pessoal. A primeira refeição do dia não importa nada para o bom funcionamento do intestino, mas sim a última, tá? Minha filha tem 12 e não tem fome de manhã, faz jejum naturalmente, só permito quebrar o jejum com comida de verdade. Exatamente, isso aí falou tudo. Deixa a garota fazer como ela está se sentindo. Estou ansioso para ler esse livro, já comprei há um mês, mas ainda não recebi. Cláudia, me manda uma mensagem no direct que eu resolvo isso para você. Está demorando porque o correio não está funcionando muito bem. O que mais? Existe algum ponto a ser massageado para a digestão, estômago lento? Primeiro, alimentação. Claro que você pode digerir, né? Então, assim, pensa que esse é o meu lado direito, esse é o meu lado esquerdo, eu sou o seu espelho. Tá? Então, assim, o primeiro ponto de massagem é aqui, ó, do chifóide para o umbigo, bem na altura do plexo solar, entre as costelas, tá? Se você, aqui está o fígado, do lado direito, aqui está o pâncreas e o baço do lado do central e do lado esquerdo, e em cima deles, em cima do cólon reto, tem esse ponto do plexo solar que vocês devem bombear, mexer bastante. Quando sentir dor aí, ó, pressiona, principalmente vindo do fígado nessa direção
que é a digestão. Então vamos lá. Eu como, digiro no estômago, passo por esse ponto dilatado aí para o intestino delgado, tem 80 metros quadrados, qualquer aderência aqui já impede a digestão, e aí eu vou para o lado direito, aqui, ó, que é a passagem do íleo, na válvula iliocecal, para o íleo para o seco. A válvula iliocecal, no baixo ventre direito, é um dos pontos principais do problema de digestão, mas esse é um ponto de diarreia. Então, se você do lado direito, no baixo ventre, está sentindo dor, é porque o que você está comendo, que está não digerindo, fermentando no intestino delgado e dilatando a sua barriga, ela está impedindo, está causando uma diferença de pressão na válvula iliocecal, que seria diarreia. Mas aí, depois de muito tempo, na altura do fígado, aqui, ó, embaixo da costela do lado direito, tem o primeiro ponto de fermentação, que é o que causa esteatose. Então, assim, o açúcar fermentando em cima do fígado causa pressão. E essa pressão fecha alguns vasos sanguíneos. E assim, aquela gordura ali sendo produzida não acha saída. Né? O segundo ponto de fermentação é exatamente em cima do pâncreas. O terceiro ponto em cima do baço. Então, o cara está aqui um dia atrasado, 2 dias atrasado, 3 dias atrasado. E o ponto principal da constipação, o do tal do intestino lento, que não existe, porque o que você está fazendo é jogar areia dentro do seu intestino. Seria em cima do cólon reto sigmoide. Então, assim, normalmente, esse lado aqui fala de constipação, ou seja, do direito para o esquerdo descendente, para o reto e para o ânus, né? E esse lado aqui fala de diarreia. Então, a pessoa que está 3 dias atrasada teve diarreia, mas fermentou 3 dias em cima daqueles órgãos específicos. E aí vai atrasada, né? Então tem que tirar primeiro a fibra vegetal, diminuir a quantidade de fibra. Fiz dieta vegetariana por 5 anos, estraguei meu intestino, meus hormônios, um horror. Eu acredito, querido, eu acredito. Então agora passa para carnívora que em 3 a 5 semanas você resolve todos os seus problemas. Essa da carnívora tem sido minha melhor. O difícil é permanecer nela limpa, mas saúde melhora demais. Você não precisa permanecer nela limpa. Na situação social, você come o que você quiser. Desde que você mantenha 3 a 5 dias por semana bem, esses 2 dias não vão fazer grande diferença. E de vez em quando você consegue manter 7. Né? Principalmente agora na quarentena. O que mais? Boa noite, boa noite. Entrou uma opção de gente. Artrite reumatoide. Bem, artrite reumatoide, eu vou falar justamente disso no meu próximo livro. Né? Tem cândida envolvido, não é idade, tem cura e é fácil. É aquele ponto do plexo solar que eu estava mostrando agora, é fundamental. Foi vegana por 20 anos, hoje é uma carnívora ativista, tem uma linda história, ajuda muito quem adoeceu pelos vegetais. Eu acredito, né? Busca aí também um site do Dark Side of Vegan e vocês vão descobrir uma opção de coisa. Carnívora também aumenta a cetose. Bem, se você está na carnívora pura, você está na cetose, né? Mas assim, se você comer muita carne de noite, às vezes você também, pela carne vermelha, pode ter um aumento da insulina, tá? Isso depende muito de tipo de carne, qual foi a alimentação que deram para aquele boi, né? Mas normalmente boi no Brasil está no pasto. Sim, carnívoro aumenta a cetose. Mas o que aumenta a cetose é comer menos carboidrato. Então, assim, qualquer carnívoro. Qual a quantidade de proteína em uma refeição na dieta da carnívora? É uma ótima pergunta. Aí depende o quanto você se destruiu nas outras alimentações. Então, veja bem, às vezes a pessoa está perdendo diâmetro, está emagrecendo, a gente vê isso na roupa, na cintura, nas marcações, mas ela na balança está igual, porque ela está repondo o tecido. Está repondo massa óssea, está repondo pele, cabelo, unha. Né? Então, assim, é uma pergunta interessante. Não há limite para a quantidade de carne. Né? Assim, a gente já está em 5 gramas por quilo no corpo e não tem problema renal nenhum. Então você tem garotinha de 60 quilos aí comendo 1,5 kg de carne por dia. Como eu disse, eu estou comendo um bife desse tamanho com 2 ovos por dia e é o suficiente. Eu acho que a gente tem que achar o mínimo, né? Eu quero sempre buscar o mínimo. Mas agora na quarentena não prestei muita atenção na disciplina, chutei o balde, não tô nem aí. Né? Depois eu faço. Quando você já sabe fazer, isso é uma ferramenta. Você tem que usá-la de acordo. Então, assim, a carnívora pura seria uma coisa de inverno, né? Na Idade da Pedra, né? Na Idade Média.
O que pode levar as fezes a estarem divididas e não em uma unidade? Bem, o parasita faz isso, né? Qualquer tipo de parasita. Como reverter e promover um bom funcionamento dos intestinos? A diferença nas cores, a diferença na consistência, ela muito bem pode estar, né, seca no começo e molhada no final, então é alergia com parasita, tá? Tem que mudar tudo, né? Aí começa pela carnívora, pô. O que eu tenho para recomendar para vocês é comer bastante carne, é só isso mesmo. Porque aí você não precisa mais de nutricionista. Não, beleza, é isso. O que você, a quantidade de satisfazer, carnívoro desce a fome. Não entendi nada. Não entendi a pergunta, não sei se foi pergunta. Né? Estou tentando a carnívoro, meu treino melhorou muito, eu acredito. Né? Demora um pouquinho para a gente se adaptar. Uso sal por causa do eletrolito, da mudança no sangue. Né? Mas a longo prazo você vai ver uma consistência, não tem aquela queimação no músculo durante o treino, você regenera mais rápido, você tem muito menos preguiça, você levanta disposto, é totalmente diferente a história. Né? Já doei sangue estando em jejum de 24 horas. Lógico que tive que mentir dizendo que havia comido, doei sangue e saí plena, mas quiseram me obrigar a comer biscoito. Por ir embora, me deixaram 15 minutos de observação. Minha filha, você não foi a primeira a passar por esse tipo de história, né? Quando os caras olharam o meu colesterol na primeira vez que eu fiz o exame sendo atleta, comendo carnívoro, o cara surtou, né? Então, assim, tem pessoas que eu conheço com 3 anos com 700 de colesterol, de LDL, e o cara tá super saudável. E os médicos surtam, porque para eles o exame de sangue, eles não tratam você, né? Eles tratam o exame de sangue, não tem nada a ver. Colesterol é uma taxa, não é doença. Qual a quantidade diária de proteína, minha filha? Eu tenho que falar isso para você mais uma vez. Coma até se satisfazer. Não tenha medo da gordura. Coma proteína e gordura e aí você vai perceber, né? Vai se sentir satisfeito ou não. Né? E aí, se você não estiver satisfeito, nas próximas 4 horas você come mais uma refeição. Mas basicamente... depende se você quer emagrecer 1,8 gramas por quilo corpo, ou seja, se você tem 10 quilos, são 18 gramas de proteína, que não é igual a um bife de 18 gramas, né? Você entendeu? O bife teria 60 gramas para ter 18 gramas de proteína, mais ou menos. Um bife de 100 gramas não é 100 gramas de proteína, né? Ele tem gordura, ele tem água, ele tem aminoácido, ele tem a opção de fibra, né? Ele tem a opção de coisa. Sim, carne também tem fibra. Assim, entre 2 gramas e 5 gramas por quilo do corpo, né? E aí você multiplica. Quero comprar seus ovos, como faço? Meus ovos? Não dá para você comprar meus ovos, sinto muito. Os meus ovos, a minha esposa que é dona, né? Eu acho que isso foi uma piada horrível, mas gratidão pelos ensinamentos. Esclerose múltipla, eu trabalho com esclerose múltipla. Chega muita gente lá no consultório que não tem, diagnosticado com esclerose múltipla, esclerose lateral amiotrófica, paralisia de Bell, né, chikungunya, e no fundo eles não têm nada disso. Veja bem, é um funcionamento do nervo. Né, e o nervo, essa dilatação do plexo solar, pressiona para cima o nervo vagus e para baixo o nervo ciático. E desliga o cara por pressão. E todo nódulo linfático cheio vai desligar mais nervos. E com o nervo não está funcionando, não tem, né, não tem eletricidade correndo, também não tem músculo funcionando. A perda de tônus muscular também é essa questão. Então, assim, a esclerose múltipla é muito mal entendida. Mas tem uma relação autoimune, eu já vi doses de suplemento de glicoproteína curar esclerose múltipla em 2 semanas. O cara estava 2 anos de cadeira de roda e em 2 semanas estava correndo na esteira. Então, assim, esclerose múltipla não é destino. Tem que ter o toque específico ali no abdômen, ele também é curável. Tá certo? Mostra novamente o ponto do plexo solar. Estimular por quanto tempo? Enquanto você tiver dor, você pressiona lá. Então tá, aqui tá do externo, que é esse osso das costelas. Você tem aqui um chifrezinho que a gente chama de chifoide. Então você pressiona primeiro ali. Toda essa área aqui, ó, faz parte do duto torácico. Bem no meio, entre o fígado e o baço sob o pâncreas,
vai ter um inchaço, né? Esse inchaço é o ponto do plexo solar que a gente chama de coração da linfa. Tem diversos diagramas, você tem que sentir em você, não é todo mundo igual. Mas normalmente está aqui o umbigo, 2 dedos acima, às vezes está um pouco 2 dedos para a esquerda, 2 dedos para a direita, mas assim entre 2 dedos e 4 dedos, mais ou menos acima do umbigo, você vai encontrar o coração da linfa. Pressiona bastante nesse ponto, circunda, bate nele, dá uma bombeadinha nele assim, circula o ponto, né? Quando você sentir dor ali, você pressiona um pouco até você sentir o batimento cardíaco voltar a funcionar, mas ao longo da famosa linha alba, tá? Busca a linha alba. Carnívora 2 anos, melhor decisão da minha vida. Eu acredito, Bel. Curei minha esofagite graças a você, mas o mau hálito persiste. Bem, então assim, tem que se olhar, né? Porque a esofagite não está curada. Então assim, o esfíncter do esôfago ainda está aberto, precisa pressionar, né? O problema é o seguinte, o músculo que vem da perna, que é o rectus femoral, que sobe pelo abdômen, né, pelo iliopsoas, ele se conecta com uma toracial 12 lá nas costas. Então assim, entre o sutiã ali, naquela altura, entre a escápula, naquela linha da escápula ali, tem uma vértebrazinha fora do lugar, e ela é que mantém, né, o esfíncter do esôfago aberto, que seria, em um estado mais avançado, uma hérnia de hiato, né? Então todo mundo que tem alergia, isso no momento é 100% das pessoas que tem cândida, todo mundo igual, né? O que é impossível na minha visão, todo mundo tem esse golfar. Quando eu falo refluxo, ninguém acha que é vômito, não, golfar. O cara toma um gole de água, começa a soltar ar. Isso significa que o esfíncter do esôfago está aberto, e ele tem que fechar. E esse é um problema diafragmático, que leva a asma, que leva a outras coisas. Mas é aquela volta da bile, né, que afeta a tireoide, que faz dor de garganta, esse arranhar, e também a língua branca, a língua cinza, esverdeada, que é o fungo que sobe. Então quando o cara deita do lado esquerdo, o ácido cai no coração. Quando ele deita do lado direito, ele cai no pulmão, né? Essas são coisas regulares. A gente vê na linha transversa que a cervical está fora do lugar e a cervical está apenas espelhando o que está acontecendo na lombar para ver se esse cérebro idiota consegue escutar o que o intestino está falando claramente. Olha, esse alimento não me está fazendo bem, tensiona o pescoço. Bem, essas questões mecânicas, elas deixam cicatrizes e elas precisam ser manuseadas. E para isso você precisa de uma consulta online, tá? Por favor, me liga, manda uma mensagem. Eu agradeço. O mau hálito vai passar também se você fizer o que eu tenho para te dizer. Carnívora sem esforço para ir ao banheiro, sem desconforto, curei minha artrite dermatose. Nossa, vocês estão cheios de coisa bacana, hein, pessoal? Escreve isso lá no meu post também, fala sobre essas coisas, porque ninguém acha que eu sou maluco. Fazendo a dieta cetogênica, senti meu intestino ainda mais preso. Escute, menina, tem que saber qual é a dieta cetogênica. O erro da cetogênica, basicamente, que o meu mestre já fazia, é permitir derivados de leite, queijo, kefir, kombucha, creme de leite. Isso é bomba, por causa do lactobacilo e da cândida. Isso não tem nada a ver com a cetogênica. Veja bem, cetogênica é quando eu queimo gordura. Então, quando eu estou em cetose, eu estou na dieta cetogênica. Se eu estou comendo carnívora, plantinha, abacate, isso não importa. Mas se eu estou comendo algumas coisas que me fazem mal, então o meu intestino prende para aquelas coisas que estão rasgando tudo não passarem tão rapidamente, né? O cândida, o parasita que fermenta, também desacelera, porque para fermentar ele precisa de tempo, água e calor. E por isso que chega ressecado no cólon. Então tem que olhar essa sua ideia de dieta cetogênica, que não é necessariamente real, né? Aí eu tenho que ver a pessoa numa consulta online, por favor. Parasitas tem como tratar em casa? Algum protocolo? Milhões de protocolos. Eu falei da água oxigenada. Manda um direct que eu explico, tá? Ou uma consulta online. Como curou a artrite? Comendo comida de verdade, tratando dos pontos de pressão. Diminui leite, farinha, atividade física e acupuntura. Veja bem, atividade física e acupuntura, né? Então, se você está machucado, fazer atividade física não é tão fácil. A acupuntura trabalha na energia, é como se fosse uma antena no campo do meridiano, né?
isso é bom, mas muito melhor é pressão, tá? Isso aí, diminui leite e farinha, não, para por dias, é dia limpo e dia sujo, 0 leite, 0 farinha, alguns dias por semana, aí de vez em quando você chuta o balde. Desculpe, quero comprar seus livros, o corretor que escreve errou 1000 desculpas, não tem problema, eu só não entendi nada, mas tudo bem. Fui diagnosticada com costocondrite, estou na maior crise, faço low carb, é carnívora. Bem, ou você faz low carb ou você faz carnívora, né? Carnívora pode engordar também, tá? Assim, a gente precisa entender que se você consegue, vamos dizer assim, low carb significa baixar o carboidrato, que não significa nada. Então, assim, se você está abaixo de 50 gramas, aí você está falando de cetose. Né? Se você está de 50 a 0 gramas, maravilhoso. Se você está acima disso, você pode estar em equilíbrio, depende do seu peso, do movimento, de diversas coisas. Né? Mas, assim, toda forma de inflamação tem que se lutar, tem que se mudar a dieta. Né? Fez um bom passo, mas eu não sei o que estava acontecendo antes e como que você chegou aí. Mas toda maláquia, condromaláquia, todo problema de cartilagem tem parasita envolvido. É o Cândida. Às vezes a cartilagem está sendo destruída por uma tensão muscular maior, o músculo está encurtado ou está hiperalongado e ele fica raspando em cima daquela cartilagem. Aí tem que ter liberação de toque. Para analisar isso, eu preciso de uma imagem de corpo inteira e talvez uma consulta online, tá, pessoal? Obama Gate, Bruno, você é dos meus. Vai acompanhando que eu vou escrever, tem uma opção de coisa para falar do Obama. Já fui recomendado a não falar, né? As pessoas estão morrendo de medo. Esse último meu post sobre o Obama, ninguém não entendeu direito, porque alguém postou lá que o Obama e a Eva Braun, e eu só repostei. Eva Braun e Obama, como é que pode isso, né? Se a mulher morreu em 45 e o Obama nasceu em 61 ou 62, ninguém sabe direito. Mas o que me interessa era questionar. Por quê? Porque nunca houve na história um presidente que acabou de ser eleito e o primeiro ato presidencial foi classificar como ultra secreto as origens dele e da mulher dele. Algo muito estranho ocorre ali. Então, assim, há uma falsificação da certidão de nascimento dele, que supostamente é havaiana. A gente já sabe que ele é nascido no Quênia, que ele chegou nos Estados Unidos como estudante internacional, bancado por um príncipe que foi preso, que é o Alauída, um príncipe saudita, super corrupto. Ele que bancou os estudos do cara. Então tem tanta história ali que eu joguei essa bomba para ver as pessoas me perguntarem, porque o Obama Gate vai explodir na cara de todo mundo que é fã do PT, do Haddad, do FHC, porque não conhece o George Soros. Obama só interessa porque ele é a sacerdotisa desses caras luciferianos e satanistas, mas isso eu não vou falar aqui hoje não. Fica para uma próxima vez, tá? Bruno, se você tiver mais perguntas, você manda um direct, beleza? No excesso de proteína ingerida pode ocorrer a quebra de proteína em metade... No excesso de proteína ingerida pode ocorrer a quebra de proteína em metade... Bem, não consegui entender também. Comia queijo, gorduras boas e muita proteína. Sim, comia queijo. Bem, se você come queijo, você já tem a resposta, né? Queijo tem lactobacilo, o Cândida se alimenta do lactobacilo, você explode e não consegue ir ao banheiro, né? Ou consegue ir ao banheiro demais, ou tem 2 tipos de fezes, como perguntado, não sei mais quem foi. Revertir diabetes com cetogênica e jejum. Cara, você está de parabéns, que maravilha isso. Valéria, sensacional. É isso mesmo, né? O meu mestre já curava diabetes em 67. As pessoas precisam saber desse seu sucesso. Elas estão desesperadas. Eu, em 2009, quando vim para o Brasil a primeira vez, falando assim, olha, eu sei como a cura da diabetes é, os caras riram na minha cara, me sacanearam pra caramba. Isso pessoas que conheciam meu trabalho lá na Áustria. Ridículo. E você está de parabéns, você é uma pioneira e tem muita gente que precisa da sua informação. No Brasil são 26 milhões de diabéticos. E não é a diabetes que mata no Covid? Não é um dos fatores? Obesidade e diabetes, pressão alta, problemas cardíacos? Todos eles se relacionam com cândida, com a alergia a lactobacilo, por fim, com açúcar demais. Cuida de você. A sua primeira linha de defesa não é a luva, não é a máscara, não é a quarentena, não é a isolação e ninguém está interessado na sua saúde. Então você, Valéria, é uma pioneira e você precisa contar para as pessoas a sua verdade.
porque assim nós não estamos mais tão sozinhos. Eu juro para vocês que eu estou empurrando essa pedra tem mais de 30 anos, eu estou muito cansado já, e eu estou deixando isso para vocês agora, tá? Estou com o intestino muito preso, mas é porque como muito laticínios, então eu só posso falar para você parar, né? Gratidão, Peter. Cetogênica melhorou minha vida. Surfando melhor, treinando melhor. Ah, Bruno, parabéns. É isso aí que eu quero ouvir. Queijo não entra na cetogênica errada, mas não entra não. Não tem nada a ver com cetogênica queijo, tá? Porque se você tem cândida ou você tem alergia à lactose, que é a mesma coisa, você, na verdade você só tem alergia à lactose porque você tem cândida. Só que o cândida pode estar invisível no seu intestino. Então se você está comendo isso, como whey protein, automaticamente a sua insulina vai subir e você nunca entra em cetose, tá? Por isso que não emagrece. Ah, claro. Então, assim, a água oxigenada, por favor, me manda um direct que eu mando o protocolo escrito, é mais fácil, mas são 10, um copo de água, 10 gotinhas de água oxigenada 10%, 4 vezes ao dia, de jejum de manhã, antes de dormir, e 2 refeições, tá? Antes das refeições. 10 gotinhas e 10%. Bem, assim, são vários pontos, né? Se você está comendo bem, a quantidade de pontos diminui. Então você precisa estender, entrar no alongamento para achar o ponto e depois encurtar para ficar mais fácil, né? Então, assim, uma consulta online eu acho que seria a melhor solução, especificamente para você, que já, né? Mas assim, se não está doendo, é porque não tem necessidade de apertar, não é? De novo Obama Gate, Bruno? Figura. Que até entra na cetogênica, mas eles não são tão bons alimentos assim como os embutidos. Não, não entra na cetogênica, sinto muito, tá? Esse é o erro da cetogênica, da low carb, é o lacticínio. Não adianta. Se vocês lembrarem do Atkins, da dieta da proteína do Atkins dos anos 80, 33% das pessoas enjoavam, porque era permitido queijo. Se tirava o queijo, era 100% que conseguia fazer. Agora é 95% das pessoas, tá? De lá para cá, alguma coisa mudou completamente. Quer saber o quê? A levedura que está fazendo queijo é transgênica. É daquele bolor de parede, não tem jeito. O queijo brasileiro não presta. Mas você encontra muito raramente um bom queijo, mas sinto muito, pessoal. Vocês estão enganados. Quem está achando que cetogênica entra queijo, me dá vontade de vomitar. Zero embutido, beleza. Sou sua fã, eu também sou sua. Amo o seu livro, que delícia, muito legal. Eu acho que agora acabou, né, pessoal? Consegui responder tudo? Fala do livro de novo e da consulta online. Bem, então, esse aqui é o livro, né? Como sobreviver na selva urbana, físico. Eu ainda tenho um outrozinho em e-book, né? E mais 2 em preparação. Quem quiser saber sobre o Obama Gate, tá lá na vaca. Eu levo lá no correio para quem quiser. Por favor, você está me atrapalhando. Estou falando aqui. Eu não tenho o que você está gritando aí. Pessoal, eu vou terminar aqui porque minha esposa já está me chamando para jantar. Um beijo para todo mundo. Foi me diverti bastante, né? Não, você não ama, você é viciada, né? Essa é a verdade. Então, assim, o vício é que causa alergia. Isso tem progressão. A cetogênica serve para quebrar o vício. Você tem que quebrar no ritual. Você tem que falar não. Não coma. Primeiro dia. Conseguiu um dia, faça 2. Conseguiu 2, faça 3. Conseguiu 3, faça 4. E se você conseguir 5 por semana, aí você vai em 3 semanas, nunca mais precisa nem olhar para o queixo. Tá? Porque é o parasita dentro de você que gosta do queixo, não é você não. Gostei da dança do Michel. Obrigado. Eu amo latino, comecei a seguir você hoje, já estou amando muito sinceramente, obrigado. Olha para trás, Suziane, olha para trás, lá no post tem milhões de coisas importantes, que são assim vários pensamentos, vale ouro. Tem muita coisa que ninguém sabe lá. Tem que olhar para trás. Tem mais de 1.300 publicações lá, eu acho. Alguma coisa assim. Sinto dormência e dor nos pés. Carnívora melhora. Tem que apertar o baixo ventre. Kefir não é saudável, pessoal. Não é saudável. Levedura não é saudável, né? Qualquer queijo faz mal. É a mesma coisa. Então, o mioma, isso é importante falar. Olha só, se você tem um lactobacilo fermentando o alimento dessa lado da parede do intestino, do lado de lá, no útero, no ovário, você tem um mioma, que é a espinha do que está acontecendo aqui, tá? O cara está perfurando aquilo,
Aí, ninguém vai explicar isso para você, né? Contração muscular impede o oxigênio de chegar. Bem, pessoal, desejo para vocês uma boa noite. Depois eu vou dar uma olhada no resto das coisas. Que bom, Camila. Eu não sabia disso do seu marido, hein, cara? Mas que muito legal. Depois eu vou tentar responder isso aqui. Ei, Tati, muito forte, disposta com a cetogênica. Quero ver você no beach tênis, O sempre e o nunca não funciona, né? Assim, você deve trocar de protocolo. É bom, mas não é para sempre. Não tem essa de comer limão a vida inteira, pessoal. Você não vai encontrar limão a vida inteira. Você tem que descobrir outras coisas, né? Mas é bom, para uma certa fase é bom. Muita dor no quadril. Então, Jaqueline, é melhor você que está com dor no quadril fazer uma consulta online. Por que o queijo é tão viciante? Porque você tem um parasita que come. O parasita muda o seu comportamento, muda o seu paladar, muda a sua química cerebral. Carne vermelha tem relação com câncer de próstata. Eles são os idiotas. O que tem relação com câncer de próstata é falta de oxigenação pela dilatação abdominal. A carne vermelha não faz isso, não. Quem faz isso é a fermentação da fibra. Tá? Não tem nada a ver. A pressão no baixo ventre que causa a dor que a outra estava falando, e problema de próstata, ela vem pela dilatação do abdômen devido à fermentação. Não tem nada a ver com carne vermelha. A carne vermelha, o parasita não fermenta, ele fermenta fibra vegetal. Beleza? E com essa história da próstata, eu termino. Boa noite, foi um prazer encontrar vocês aqui. Quem tiver mais pergunta, manda o direct que eu respondo, ou posta, que aí todo mundo pode ler, né? Beleza? Um abraço, tchau.